Bom, o glaucoma é a segunda causa de cegueira irreversível no mundo e a principal causa de cegueira em pessoas de cor. Aproximadamente 7,6 milhões de pessoas estão bilateralmente cegas por essa doença. A forma mais comum de glaucoma é o primário de ângulo aberto, ocorrendo em aproximadamente 2% a 4% da população acima de 40 anos de idade, e caracterizando-se pela tríade: aumento de pressão intraocular, alteração típica do nervo óptico e defeito de campo visual correspondente. Então, existe uma série de possíveis erros ao se tentar diagnosticar o glaucoma somente pela pressão intraocular. A medida da pressão intraocular depende da espessura da córnea. Ela é hipoestimulada quando a córnea é mais fina e ela é hiperestimada em córneas mais espessas. O outro fator importante que pode induzir o médico a erro de avaliação é que a pressão intraocular apresenta grandes flutuações durante o dia em pacientes glaucomatosos. Também os picos da pressão ocorrem entre 5h30 e 7 horas. É importante que o médico não oftalmologista saiba examinar o fundo de olho, em especial o nervo óptico. Em assim fazendo, ele aumenta em muito a capacidade de detecção da doença e diminuiria a possibilidade do não diagnóstico da moléstia. Não seria necessário o diagnóstico de certeza, mas a suspeição da doença e seu encaminhamento para o oftalmologista. Normalmente, o tratamento do glaucoma primário de ângulo aberto é inicialmente clínico, através de colírios. Caso o tratamento clínico não seja suficiente, aí pode-se recorrer ao laser, que é a trabeculoplastia, e, finalmente, a cirurgia. Quando não há contraindicações, as prostaglandinas são as drogas em um mesmo colírio e as combinações fixas dessas drogas. São também muito usadas no tratamento do glaucoma, como droga de primeira escolha, as prostaglandinas, tendo em vista que em uma ou duas instilações de colírios se medica o paciente com 2 medicamentos. Então, a gente está insistindo muito para mostrar que o glaucoma é uma doença silenciosa, que causa cegueiras irreversíveis no mundo, e que a gente atenta para que você entenda que um olho normal é um olho que tem a camada externa, que é o esqueleto do olho, que é a esclera, que aparece quando o olho está aberto, branco. Tem a córnea, que é transparente. Tem uma câmara cheia de humor aquoso. Tem uma íris, que dá cor aos olhos, com a abertura central, que é a pupila. O cristalino e toda essa área posterior, que é preenchida pelo vítreo. Depois dessa camada, nós temos mais 2 camadas, que é a coroide, que é vascular e nutridora, e a mais interna, que é a retina. Então, toda vida que a trabécula produz mais humor aquoso e ele não é excluído, quer dizer, não é drenado, aumenta a pressão intraocular, como nós estamos vendo aqui. E todo aumento da pressão ocular, ele encontra um lugar de menos resistência, que é a saída do nervo óptico. Como aqui é menos resistente, a pressão atua mais aqui e esmaga a cabeça do nervo óptico, matando suas fibras nervosas, que é justamente a causa de cegueira que nós vamos falar durante esse nosso papo. Bom, aqui nós estamos vendo mais especificamente o olho com glaucoma, e nós mostramos aqui que existe uma malha trabecular, que é como se fosse um escoamento, uma trabécula, um filtro. E aqui o humor aquoso, que é feito nos processos ciliares. Então, todo humor aquoso que está aqui e termina seu trabalho tem que se escoar por ali.
qualquer alteração na produção e no escoamento, há um aumento da pressão intraocular. Então, conclusão, o glaucoma é a segunda causa de cegueira irreversível no mundo. Ela é mais ou menos assintomática na sua forma mais comum. Segundo, o diagnóstico de glaucoma é feito pelo aspecto do nervo óptico. A pressão intraocular é o fator de risco mais importante. Número 3, no segmento da doença, é fundamental a documentação dos aspectos estruturais do disco óptico, através da fotografia ou de aparelhos digitais. O segmento funcional é feito através da perimetria, que é o campo visual. Quarto, o tratamento do glaucoma consiste em reduzir a pressão intraocular a níveis que diminuam ou parem a progressão da doença. Níveis estes que são calculados em função da severidade da doença, da idade e do risco de progressão e expectativa de vida do paciente. Quinto item, quando o controle com medicamentos é insatisfatório, aí pode-se recorrer à aplicação do laser ou à realização de cirurgias. Então, esse é o plano que o médico utiliza quando existe uma pressão alta no globo ocular. Conheça mais sobre essa doença chamada glaucoma. Então, nós vamos, no transcorrer desse diálogo nosso aqui, dizer ou responder o que é glaucoma, que na realidade é um aumento da pressão intraocular. Depois, nós vamos então entrar no outro detalhe, que é qual é a causa do glaucoma. Então, são muitas as causas. Nós vamos, durante o nosso discordar aqui, falar sobre isso. O glaucoma pode ocasionar lesão no olho. Se ele não for tratado e não for precoce o tratamento, claro que ele lesa e cega, quer dizer, leva a uma cegueira irreversível. Depois, o paciente percebe que sofre de glaucoma. Então, isso aqui a gente queria deixar bem claro para todo mundo que está assistindo o nosso programa, que a maioria das pessoas portadoras de glaucoma crônico simples não sente nada. E se sentir, são coisas assim que ele nunca vai pensar que é um glaucoma. Ele pode sentir peso nos olhos, peso na cabeça, sensação de cansaço na cabeça, quer dizer, coisas que ele jamais pensaria que fosse glaucoma. E depois a pergunta, como é que se diagnostica o glaucoma? A suspeita do glaucoma pode ser de uma maneira muito simples, quando o paciente sente dor nos olhos e baixa visual. Mas quando ele não tem essas coisas, nós dependemos de imagem. Quer dizer, com um oftalmoscópio, nós identificamos o glaucoma pelas alterações na cabeça do nervo óptico. Depois vem a outra pergunta, quem pode ser portador de glaucoma? Qualquer pessoa pode ser portador de glaucoma. Qualquer pessoa mesmo. Só que as pessoas de cor, os pacientes que têm algum familiar com glaucoma e as pessoas depois dos 40 anos. Então, sempre, nessas condições, deverá ser procurado o oftalmologista. Pode-se curar o glaucoma? Olha, cura do glaucoma, a gente ainda não pode dizer isso de maneira 100% cientificamente. Mas todo médico que acompanha por muito tempo os pacientes, eu que já tenho 56 anos de medicina, tenho pacientes que há mais de 40 anos têm glaucoma e nunca perderam a visão. Mas depende do cuidado, do diagnóstico precoce, do cuidado do paciente em usar a medicação e fazer visitas periódicas ao oftalmologista. Como se trata o glaucoma? Bom, o glaucoma crônico simples, de uma maneira geral, ele é tratado com colírios. Agora, quando os colírios não funcionam, aí a gente tem que usar laser, cirurgia e muitas outras coisas. Com que frequência deve-se usar as gotas?
Bom, a quantidade de colírios e as vezes que é usado, cada caso é um caso. Então, o médico que acompanha o paciente vai especificar isso. Na maioria dos casos, uma gota cada 24 horas é o suficiente. E durante o transcorrer da nossa conversa, existem algumas regras simples que devem ser seguidas no paciente que é diagnosticado de glaucoma. Os sinais de glaucoma foram classificados segundo sua importância. Então, a importância clínica, o que o paciente sente, e os sinais que o médico encontra no exame. Ele pode ser classificado com uma cruz, que é denominado de fraco, com 2 cruzes, que pode ser moderado, e com 3 cruzes, que são sinais de um glaucoma forte e que pode lesar, danificar as células nervosas do paciente. Bom, o diagnóstico do glaucoma pelo nervo óptico é simples. A observação de 5 regras é suficiente para diagnósticos de neuropatia óptica glaucomatosa na maioria dos casos. Então, são 5 regras para avaliação do nervo óptico no glaucoma. Então, vamos ver a primeira. Observe o anel neural, que é a rima, e não a escavação. Então, quando nós olhamos aqui para o nervo óptico, a gente vê o anel neural, que aqui resume-se essa parte mais colorida, e a escavação, que é a destruição que sofreu do nervo óptico. Então, essa primeira observação é observar o anel neural, como nós estamos vendo aqui a setinha amarela. É essa parte aqui. Por enquanto, não vamos observar a escavação. Depois nós temos a segunda observação, que é a região peripapilar, que é essa região aqui ao redor da papila. Então, observe a camada de fibras nervosas, que é a terceira observação, que são, olha, essas coisas de coloração diferentes que a gente encontra aí. Terceiro. E o quarto fenômeno que a gente encontra é observar a lâmina cribosa. Veja só, o lugar por onde passa o nervo óptico é como se fosse uma peneira. Então, quando o nervo óptico vai morrendo, vai ficando somente uma lâmina cribiforme, quer dizer, uma lâmina cheia de buraquinho por onde passavam as fibras do nervo óptico. Então, essa é a quarta observação. E a quinta é identifique a presença de hemorragias. Olha só essa hemorragia aqui, ó, que significa que o nervo óptico está continuando a sofrer agressão pelo glaucoma. Então, é uma coisa fundamental a gente observar esses 5 itens, que é observar o anel neural, observar a região peripapilar, observar a camada de fibras nervosas, a lâmina cribiforme e a presença de hemorragias. Isso é que faz o médico, quando for examinando o paciente, quando ele voltar ao consultório, você ter uma ideia de como o paciente está, se estabilizou ou se continua evoluindo. Então, nós mostramos há pouco que existem 5 maneiras ou 5 regras para se observar. Então, a primeira regra é identificar o anel neural. Então, observe a limitação da escavação, o anel escleral, quer dizer, a rima, e não a escavação, como nós vimos há pouco tempo. Localize o anel escleral. A gente faz bem insistência nisso, olha, o anel escleral. Localize o anel escleral mais forte no bordo temporal
e a borda da escavação, que é o local onde os vasos angulam. Entre essas duas estruturas situa-se a rima nervosa. Quer dizer, a rima nervosa está entre o anel escleral e a escavação propriamente dita, onde os vasos mergulham, onde os vasos caem aí dentro. Então aí vocês estão vendo o anel escleral, certo? O anel escleral que fica exatamente entre o anel e a rima. Depois o acotovelamento dos vasos, no limite da escavação. A escavação é essa aqui, mais branca. O vaso vem e mergulha, o vaso vem e mergulha. Então, esse é o ponto fundamental para a gente se lembrar dessas coisas. Então, distância entre o anel escleral e o limite, anel escleral e o limite. Quer dizer, isso daqui é a distância entre o anel escleral e o acotovelamento, quer dizer, que é o limite da escavação, que é o lugar onde existe a angulação dos vasos. Tá certo? Então, o anel neuroretiniano é esse que não terá mais problemas em a gente procurar para encontrá-lo. A lei de Isn't é a mais importante regra para caracterizar a normalidade de um disco óptico no ponto de vista de glaucoma. Contudo, a não obediência à mesma não significa obrigatoriamente dano glaucomatoso. Então, nós vamos ver aqui um disco óptico normal. A lei de Isn't, ela mostra que o seguinte, é igual a rima inferior, por isso que ela tem um I, a rima inferior. Então, a rima inferior, que é o I, que ela é mais espessa do que a rima superior. Então, a rima inferior, ela é mais espessa do que a rima superior. E essa rima superior é mais espessa do que a rima nasal, que ainda é mais espessa que a rima temporal. Então, vocês vejam que a mais espessa delas todas é a inferior. Depois vem a superior, a nasal e, finalmente, a mais estreita delas é a temporal. Quer dizer, a escavação sempre tende a ir comendo a rima do lado temporal. Importante, então, a gente se lembrar que esse termo ISNT significa inferior, superior, nasal e temporal. E essa rima superior, inferior, ela é mais espessa do que a superior. E essa superior é mais espessa do que a nasal. E que essa nasal é mais espessa do que a temporal. Consequentemente, é a temporal que é a mais fina de todas elas. Isso para você verificar e observar as diferenças que vão ocorrendo quando o disco óptico deixa de ser normal no glaucoma. O NOT é um sinal quase patognomônico do glaucoma, como nós vamos observar aqui com esses slides. Então, vocês vejam aqui, no fundo de olho, os vasos, artérias e veia e o nervo óptico. Então, sempre que você encontra um defeito localizado nas fibras nervosas, que aqui tem um sinalzinho mostrando, ó, essa parte mais escura, ela corresponde a um local dentro da papila que está defeituoso, que é o NOT, que é esse denteamento que nós temos aqui dentro dessa escavação que é circular. Então, é importante a gente lembrar esse NOT, que é justamente
uma abertura, um gancho, que você, saindo do nervo óptico, vai notar que ele se expande, tornando a fibra mais escura, quer dizer, há um entalhe na rima que frequentemente acompanha-se de defeito localizado na camada de fibra nervosa. Entendeu? Então, isso aí é uma coisa importante para a gente não esquecer. E, então, aqui vocês veem, olha, que tem um note e tem um note. Quer dizer, nesses dois locais, nós encontramos essas alterações, que é importantíssima. Nós sempre encontramos uma escavação mais temporal, quer dizer, nessa área. Dificilmente a gente vai encontrar escavação mais para o lado nasal, quer dizer, mais para o lado do nariz. Então, a escavação nasal do disco frequentemente passa desapercebido. Isso ocorre, pois normalmente apresenta-se pintada de róseo, como nesse caso. Observa a deflexão dos vasos na porção nasal do disco, indicando a presença de escavação importante nessa área. Então, vocês vejam que aqui a gente não tá notando muito escavação, mas preste atenção que os vasos vêm e caem como se caísse dentro de um buraco. Então, é sinal que aqui tem uma escavação nasal, e isso é um sinal importante, por isso que a gente bota 3 cruzes nele na evolução de um glaucoma. Significa que não é coisa muito legal acontecer isso. Então, essa é a localização que nós estamos mostrando dos vasos defletirem, caírem como num buraco. Realmente, aqui tem uma escavação nasal que não é comum na maioria dos glaucomas. Há 35 anos atuando no mercado potiguar, seu Linhares tem na arte em fibra o grande diferencial do seu serviço. O artista realiza esculturas das mais diversas, retratando a vida animal. Avestruzes, cavalos, camelos, onças e muitos outros animais são retratados em seu trabalho, que é admirado pelos mais diversos tipos de clientes. Faça já o seu orçamento. Contato 99914-5424. Como o Cortês costuma dizer, amigo de verdade sempre está por perto para facilitar a vida da gente. Como está o tanque? Já calibrou os pneus? Vai precisar de carvão para o churrasco? Amigo é assim, sempre pronto para ajudar. Posto Amigo, sempre próximo a você. Encontrar um lugar de paz em meio à natureza é tudo o que precisamos para recarregar nossas baterias, não é mesmo? Aqui na Serra, em Monte das Gameleiras, na pousada Encanto dos Pássaros, você encontra tudo isso. O inverno ainda não chegou, mas os dias chuvosos e noite com aquele friozinho que você gosta já são sentidos por aqui. Vem você também desfrutar dessa delícia. Pousada Encanto dos Pássaros. O paraíso é aqui. Dando continuidade ao nosso estudo de como diagnosticar um glaucoma, vamos para a regra número 2, que é observe a região peripapilar. Desde o início que nós estamos mostrando como é que você olha uma papila, como é que você identifica as regiões. Agora nós vamos ver a região peripapilar. Então agora nós vamos aprender a identificar o anel peripapilar. Então é interessante a gente entender que existe uma zona alfa e existe uma zona beta. Então vamos identificar nessa área peripapilar o que significa essa área zona alfa e zona beta. Então aqui vocês estão vendo, ó, a zona alfa, ok? E agora nós vamos ver o que significa a zona beta. Então zona alfa e zona beta são as zonas importantes para a gente estudar essa região. A zona alfa não tem valor como indicativo de presença de lesão glaucomatosa.
Por sua vez, a zona beta tem pouco valor quando presente só na borda temporal do disco. Então, quando ela está só na borda temporal do disco, por sua vez, a zona beta tem pouco valor quando presente só na borda temporal do disco. Então, a gente tem que identificar a zona alfa e zona beta e começar a estudar a sua localização. Aí tem muita importância. Então, aqui, vocês notam que na zona alfa, bem evidente, mas sem importância para o diagnóstico de glaucoma, nesse olho a zona beta se estende 360 graus. Certo? Neste caso, a zona beta passa a ter mais importância, pois com frequência associa-se à presença de glaucoma normotensivo, quer dizer, de pressão normal, do tipo senil, tá certo? Então, vocês veem que a zona beta aqui, olha, acompanhou toda a papila. Então, a zona alfa, bem evidente, mas sem importância para o diagnóstico de glaucoma. Nesse olho, a zona beta se estende 360 graus. Então, isso aqui é comum no glaucoma do idoso e que ele tem pressão, às vezes, ocular normal. Veja como é importante você estudar o nervo óptico no acompanhamento do glaucoma. Então, a zona beta, nesses casos, tem um valor de 2 cruzes, 2 estrelas, aliás. Também quando a zona beta encontra-se em qualquer posição que não no bordo temporal do disco, ela tem maior importância. Neste olho, a presença da zona beta inferior associa a um note e hemorragia do disco. Consequentemente, torna-se um fator extremamente importante nesse caso. Então, vocês vejam que tem aqui uma hemorragia, né? E tem na zona beta também uma importância muito grande. Terceira regra, observe a camada de fibras nervosas da retina. Então, nessa camada de fibra nervosa da retina, que é o item 3, nós vamos prestar atenção, olha, que as fibras nervosas, elas tornam-se no preto e branco uma área bem mais escura, que é um defeito localizado das camadas de fibras nervosas da retina. Melhor visto com luz livre de vermelho, red free light. Então, aqui não está colorido, porque mostra que o colorido mostra, mas quando a gente faz na luz vermelha o retrato, que fica mais ou menos desse jeito, a presença dessa área se torna mais fácil de diagnóstico. Então, aqui vocês estão vendo o claro e o escuro. Quer dizer, bem fácil de você identificar. Aqui, então, vocês estão vendo a mesma área, né? Que equivale a 3 estrelas, quer dizer, caso grave. Vocês estão vendo que aqui as camadas, né, de fibras nervosas que estão atuadas devido a esse note que tem aqui, torna-se bem evidente para nós estudarmos esse caso. Então, aí vocês estão vendo o claro e o escuro e as setinhas que estão mostrando a localização. Claro, escuro. E aqui mostrando o defeito do campo. Observamos nesse olho 3 defeitos localizados da camada de fibras nervosas. Então, vocês olhem aqui, um fundo de olho, veias, artérias, papilas, escavação. O que é que vocês veem mais? Estão notando que tem 3 coisinhas mais escuras, mostrando degeneração de fibras.
Então aí nós temos camadas de fibras nervosas, normal, e perda difusa das camadas de fibra nervosa, que indica 3 estrelas, quer dizer, um caso mais sério de glaucoma. No slide da esquerda, observa-se camada de fibras nervosas normal, com seu característico brilho e menor visibilidade dos vasos peripapilares. No slide da direita, não se observa essas características indicadas como uma perda difusa das camadas de fibras nervosas. Então, vocês veem aqui a diferença que tem de uma para a outra, né? Escavação, escavação, mas essa daqui é as camadas de fibra da esquerda. Da direita não se observa essas características indicando uma perda difusa de camadas, né? Aqui você nota que está tudo branquinho, aqui está bem escuro. Bom, agora nós vamos observar a regra número 4, que é observe a lâmina cribriforme. Então, essa lâmina cribriforme ela tem uma importância muito grande no diagnóstico e no acompanhamento. Vocês vejam aí que a lâmina cribriforme, de um lado e de outro, que apareceram com a destruição das fibras do nervo óptico, quer dizer, que é um sinal forte de evolução do glaucoma, né? Então, o padrão estriado é um sinal fraco de alteração glaucomatosa e corresponde ao aspecto fusiforme dos poros da lâmina cribriforme que surgem com a evolução do glaucoma. A fosseta adquirida é um sinal importante de lesão glaucomatosa e indica que esses discos têm maior probabilidade de apresentar piora, quer dizer, maior susceptibilidade à doença. Então, o padrão estriado de Suassuna, de Suzana, aliás, é exatamente esse padrão de lâmina cribriforme. Outro detalhe importante é a fosseta adquirida de Radius, que ela corresponde a 3 estrelas de evolução de uma doença glaucomatosa. Então, é fundamental a gente lembrar desse quarto fator de observação no fundo de olho, num caso de paciente com glaucoma. Regra número 5. Procure por hemorragias. Então, todo bom estudioso de glaucoma, ele procura hemorragias, né? Como vocês estão vendo aqui, olha, hemorragia em chama de vela, tá vendo? São hemorragias como se fosse uma vela acesa, né? Quer dizer, são hemorragias superficiais. Então, hemorragia no disco, quando você está acompanhando um paciente, são 3 estrelas de evolução. Então, hemorragia no disco desaparece normalmente entre 4 e 6 meses. Por isso que é perigoso você examinar um paciente e não fazer nenhuma documentação. Se ele levar 4 meses para chegar, muitas vezes ele tem uma hemorragia, como vocês estão vendo aqui, tem uma hemorragia aqui desse lado. Vou botar aqui bem claro, uma hemorragia aqui, ó. 4, 6 meses depois ele não tem mais. A hemorragia foi embora. Então, você examinou esse paciente, não documentou, quando ele voltar que está assim, você não acha que ele teve nenhuma evolução, acha que ele vai muito bem. Porque essas hemorragias é um indicativo de progressão do glaucoma. Muitas vezes, após o desaparecimento da hemorragia, aparece no local correspondente, na retina, um sinal de Reuter. E no disco um note, ou um grumo de pigmento. Então, são coisas que podem acontecer ou não. Mas é interessante isso aqui, o lembrete, para que a gente tenha cuidado de fazer a documentação do fundo de olho. Outra coisa assim, fundamental para se prestar atenção é a assimetria da escavação do disco, maior ou igual a 0,2.
é um importante sinal de glaucoma, mas somente quando o tamanho dos discos foram semelhantes, como neste caso. Discos maiores apresentam escavações maiores, de tal forma que na presença de discos com tamanhos diferentes e a simetria de escavação pode ser fisiológica. Então, a simetria de escavação de disco, mais ou menos 2. Então, vocês vejam que a simetria de tamanhos de disco, olha, tá certo? Uma escavação maior e o outro lado uma escavação menor. Então, a simetria na escavação de disco. Então, é uma coisa importante, porque de tal forma que na presença de disco com tamanhos diferentes, e a simetria de escavação pode ser fisiológica. Quer dizer, se um disco está maior do que o outro, a escavação também deverá ser maior. Essa aqui é a importância da gente lembrar, certo? Cuidado com os discos pequenos e miópicos. Eles atrapalham muito a coisa que a gente está trabalhando, né? Que existem discos normais, discos grandes e discos pequenos. Discos que eu me falo é o tamanho do nervo óptico. Espessura da rima. Então aqui vocês estão vendo que o limite não é igual ao que a gente tem visto anteriormente. É diferente. Então isso aqui é um disco óptico também diferente. Tá vendo? Esse é o anel escleral. A gente não pode confundir com essa outra coisa que tem aqui por fora, tá certo? Então, a angulação dos vasos, ó, está mostrando que a entrada dele é aqui. E o anel escleral é esse que está lá por fora. Então, são coisas fundamentais para a gente observar o profissional que trabalha com oftalmologia e com glaucoma. Então, o bordo da escavação, o anel escleral. É exatamente no local onde tem o mergulho ou a entrada dos vasos. Também lesões glaucomatosas em discos pequenos podem passar desapercebidos. É importante notar-se a falta de estriação da retina peripapilar, indicando perda difusa das camadas de fibras nervosas. O sinal mais importante é, contudo, a desproporção entre o tamanho do disco e o da escavação. Disco pequeno não pode ter escavações grandes. Então, esse é o detalhe importante para a gente poder não se enganar. Então, tamanho do disco, tamanho da escavação. E lembrar que perda difusa de camada nervosa sempre são 3 estrelas. Desproporção entre o tamanho do disco e da escavação também. Quer dizer, quanto maior a escavação em relação ao disco, mais complicado seria o caso de glaucoma dessa pessoa. Lembre-se, discos grandes, normais, têm escavações grandes. Então, isso é uma coisa assim, fundamental para a gente não esquecer, né? Então, esse é um disco grande, que poderia levar erradamente ao diagnóstico de glaucoma. É um disco grande, aí a escavação apresenta-se grande. Contudo, a lei de Isnett é obedecida. As camadas de fibra nervosa é bem visível, descartando-se assim a presença de glaucoma. Então é interessante a gente nunca esquecer esses detalhes, né? Aqui vocês estão vendo, olha, disco grande, aí você tem que ter uma escavação maior, não é verdade? Então, escavação ampla, porque o disco do olho também é grande, né? A lei de Isnett é obedecida. A lei de Isnett é aquilo que a gente falou, que a borda inferior ela é maior do que a superior e que a lateral, quer dizer, a nasal, é maior do que a temporal. Então, aqui nós temos um disco que lembra a pessoa que não tem muita vivência, que o paciente tem um problema
glaucoma todo. Camadas de fibras nervosas normais. Ok? Então aí nós temos um resumo de tudo, né? Das fossetas adquiridas, temos defeito nas fibras nervosas, zona beta, hemorragias, NOT. Tudo isso nós temos no livro The Optic Nerve in Glaucoma, de Remo Suzana Júnior, Felipe Almeida, na segunda edição de 2007. Então, tudo isso que está aqui, nós temos nesse livro para quem quiser aumentar mais seus conhecimentos sobre glaucoma, com esse Dr. Remo Suzana, que é um grande estudioso brasileiro conhecido internacionalmente. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbon, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbon estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbon. Canindé Soares, Imagens Aéreas. 4 décadas de experiência em aviões, helicópteros e drone. Profissionalismo em primeiro lugar. Se o foco é qualidade, Canindé Soares é a solução. Conteúdo no youtube.com/Canindé Soares Natal. youtube.com/Canindé Soares Natal. A minha história com Varela Santiago é uma história de superação. Saiu o diagnóstico de Lawane Rebeca, que foi quem iniciou o início do tratamento, foi ela. Correu tudo bem, mas só que com 6 meses. A irmã dela, Luane Raquel, que é gêmeas, também apareceu os mesmos sintomas. Mas o futuro que eu vejo para elas é que daqui para frente elas estejam ali também naquele lugar cuidando de crianças. É o seguinte, se você está acompanhando um paciente com glaucoma, a maioria dos glaucomatólogos e dos oftalmologistas, eles detectam as progressões comparando fotografias durante o segmento do paciente. Como nós mostramos aqui nesse trabalho, se um paciente tiver uma hemorragia próxima ao nervo óptico e ele não foi examinado entre 3 e 4 meses, quando ele for olhar novamente, essa hemorragia já foi absorvida. Então, é importante documentar, porque aí sim, se documentou uma hemorragia hoje, mesmo que ele passe 6 meses sem vir, quando vier, se você não encontrar, ou se encontrar outra, você sabe que naquele lugar tinha uma. Aí nós podemos fazer um estudo, né? Observe a angulação do vaso inferior, indicando uma perda de rima nervosa nessa região. Então, se você for olhar, que na rima inferior há uma perda, né? Uma diminuição dessa região. Corresponde a esta alteração no disco, observa-se um alargamento no defeito localizado nas fibras nervosas. Seria impossível detectar essa progressão se uma documentação apropriada do disco não fosse feita. Então, você veja aqui, olha, que na anterior e 4 anos depois, o alargamento dela. Então, é uma coisa assim, muito importante você estudar tanto a beira, né, do nervo óptico, como também as fibras nervosas e a sua progressão. Então, aí vocês estão vendo, olha, como estava aqui e como está aqui o aumento com essa detecção que nós estamos vendo aí. Então, tudo isso são detalhes que mostram o alargamento da deteriorização das fibras, né, que está muito bem alargado, e também essa detecção de aumento da escavação.
Esse paciente de 32 anos, filha de pai cego por o glaucoma, em ambos os olhos na idade de 56 anos, apresentou um alongamento na zona beta, considerado alteração glaucomatosa, e também uma hemorragia do disco superior, sinal quase que patognomônico da doença. A pressão e o campo eram normais. Então aqui nós estamos mostrando que há uma progressão dessa área em relação 5 anos depois. Esse aumento todo que aconteceu aqui. Apesar desse paciente, ele está com tudo normal. Não apresentava nenhuma alteração da pressão. Mas as áreas da zona beta aumentou muito em relação ao que era anteriormente. Então, mostrando assim a importância, né, que tem da gente detectar essas coisas. Vocês estão vendo aqui o espaço e aqui estão vendo a diferença. Alargamento da zona beta, nesse caso que foi relatado aqui, para a gente entender a diferença que teve de tamanho em 5 anos nessa área, apesar do paciente não ter nenhuma alteração na pressão ocular. Isso lembrando que às vezes só você acompanhar o paciente tirando a pressão não é o ideal. Veja aqui uma hemorragia do disco também, que aqui não tinha. Então são coisas assim, detalhes, que o oftalmologista tem que ver fazendo exames, e que aqui eu digo, muitas vezes o oftalmologista quer fazer esses exames, e às vezes o plano de saúde não libera. Às vezes o médico só tem tantos exames que ele pode fazer por mês. Se ele lida com muito paciente glaucomadoso, ele vai ter dificuldade. E vai levando para outro mês, para quando ele puder fazer, e isso às vezes cria um problema para o paciente. Viu? Então é importante a gente saber esses detalhes que o médico também enfrenta quando atende planos de saúde. Deve-se entender a linguagem do nervo óptico. Então a linguagem do nervo óptico é importante. Esse disco está nos dizendo, veja, eu tenho um Reut, veja, eu tenho um NOT, uma hemorragia, um NOT. Ele está nos dizendo, ou tentando dizer, uma coisa muito simples. Por favor, salve-me. Veja aqui a área que ele tem de fibras nervosas alterada. E é por isso que a gente diz que é importante a gente estudar bem o nervo óptico, porque ele nos diz todas as alterações que acontecem com ele. Ao carro. Bom, então, a gente, para a questão de estudo, nós dividimos os glaucomas em glaucoma congênito, que é aquele que se descobre ao nascer, o glaucoma agudo, que é aquele que acontece com muita dor, com muito olho vermelho, o glaucoma crônico e o glaucoma secundário, que é aquele que aparece depois de alterações as mais variadas, como cirurgia, traumas ou doenças inflamatórias e infecciosas. Bom, como nós vimos no anterior, o tipo chamado de ângulo aberto, que é o glaucoma crônico, ele tem características, que o ângulo amplo e aberto entre a íris e a córnea. O desenvolvimento dele é lento e gradual. E os sintomas e danos que não são percebidos pelo portador. Então, esse glaucoma de ângulo aberto crônico, simples, é o mais comum e tem essas características. Quando a gente examina, o ângulo é aberto entre a íris e a córnea. O desenvolvimento é lento e gradual. E os sintomas e danos que não são percebidos pelo portador existem.
Então, são sintomas e danos que não são percebidos, quer dizer, é praticamente assintomático. Já o glaucoma de ângulo fechado, que é o agudo, ele é súbito, ele fecha os canais de escoamento do humor aquoso. O ângulo é estreito entre a íris e a córnea e os sintomas e danos visuais são muito perceptíveis. Há uma exigência da intervenção médica imediata. Já o congênito, que é o infantil, ele é resultado de uma má formação dos canais de escoamento do humor aquoso antes do nascimento. Geralmente é diagnosticado no primeiro ano de vida. E acontece um aumento do globo ocular, que nós chamamos de buftalmo, e um lacrimejamento e fotofobia. Então, a criança mostra sinais desse glaucoma. E ele é secundário, como nós vimos no slide anterior, com uso prolongado de esteroides, por traumas, lesões oculares prévias ou outras doenças sistêmicas. E muitas vezes também por problemas que nós consideramos problemas cirúrgicos. Então, existe uma série de fatores de risco no glaucoma em relação às doenças sistêmicas. Por exemplo, o paciente que tem diabetes. O paciente que tem diabetes, ele é mais propenso a ter glaucoma. Alterações hemodinâmicas, quer dizer, problemas circulatórios, hipertensão sistêmica e distúrbio do sono. O distúrbio do sono ele tem duplo problema, porque quando você não dorme, você piora a situação e predispõe ao aparecimento de glaucoma. E quando você toma remédio para dormir, o próprio medicamento muitas vezes também desencadeia as crises de glaucoma. Então, fatores de risco no glaucoma junto com doença sistêmica. Então, os portadores de diabetes, problemas de alterações hemodinâmicas, quer dizer, problemas circulatórios, hipertensão arterial e distúrbio do sono e os medicamentos que são utilizados para esse fim, para esta finalidade. Fatores de risco no glaucoma. Quer dizer, uma pessoa que já tem glaucoma, ele tem fatores que podem complementar mais. Então, a pressão intraocular, a raça, da qual nós sabemos que a raça escura, ela tem possibilidades de ter mais glaucoma do que as outras pessoas. Hereditariedade, muito importante. Pessoas que têm pai, mãe, tio ou algum parente próximo que tem glaucoma, então o risco é aumentado. A idade. Ou a pessoa nasce com glaucoma, que é o glaucoma congênito, ou então, quando vai se aproximando dos 40 anos de idade, é interessante a pessoa começar a procurar, porque é um fator de risco. Pessoas míopes também são fatores de risco no glaucoma. Espessura da córnea. A espessura da córnea ela é importante porque ela pode dar um erro muito grande na hora que o médico está fazendo o controle inicial, que é tirar a pressão do olho. Você tira a pressão do olho e ela está normal ou até baixa. Pode ser um fator errado se a córnea for muito pouco espessa, quer dizer, se ela for muito fina. E também pode dar um glaucoma sem ser se a pressão, aliás, se a espessura da córnea for maior do que normal. E, finalmente, a gênese, né? A genética tem uma importância muito grande como fator de risco no glaucoma. Então, são esses os fatores que nós consideramos fatores de risco no glaucoma. Avaliação clínica. Ora, se eu venho com um paciente que eu tenho suspeição de um glaucoma, eu tenho essa sequência para fazer no paciente. Claro que de sintoma eu tenho baixa visual ou não, mas é necessário fazer uma tonometria, que nada mais é do que tirar a pressão do globo ocular. Tem vários métodos de tonometria, mas tonometria é o exame que mede a pressão do olho. Depois vem a gonioscopia, que é um exame que eu vou verificar
ou analisar o ângulo entre a íris e a córnea, para saber se ela é de ângulo aberto ou de ângulo fechado ou normal. Outra coisa importantíssima na avaliação é olhar o nervo óptico, que nós fazemos isso através do exame de fundo de olho, da retinografia e do OCT. Então, o estudo do nervo óptico é importante na avaliação clínica do glaucoma. Finalmente, o estudo da retina e a função visual. Muitas vezes o paciente chega no consultório e diz assim: eu vim aqui para o senhor trocar meus óculos, porque eu estou vendo menos. E às vezes ele está vendo menos não é porque o óculos está fraco, ele está vendo menos porque o glaucoma crônico simples, sem sintomas, está tirando a visão dele. Então, a avaliação clínica é importante, porque muitas vezes o paciente queixa-se de uma visão ruim e, na realidade, ele está com a função visual central perfeita, ele está perdendo a segunda função visual, que é a visão periférica. Então, isso é uma coisa assim, muito importante para a gente se basear com o paciente. Agora, quando eu quero ter realmente o diagnóstico do glaucoma, aí eu passo para fazer outros exames. A tonometria, que é exatamente a medição da pressão intraocular. Depois, a gonioscopia, que é o que nós falamos há pouco, é olhar o ângulo, se é aberto ou fechado. Avaliação do nervo óptico, que é você, através do fundo de olho, fazer um mapeamento ou um fundo de olho. E o campo visual. Então, o campo visual é um exame importante porque ele mede a perda do campo periférico, coisa que ninguém nota. Toda vida que eu pergunto a uma pessoa, sua visão é boa? Aí ele diz, minha visão é ótima, eu olho lá do outro lado da rua e vejo o número da casa do meu amigo. Então ele está vendo ali o quê? A visão central. Quando eu olho para o rosto de uma pessoa e eu olho os olhos dela, eu estou vendo a visão central. Então, visão periférica é tudo que fica ao lado. Eu estou olhando aqui para a câmera, mas eu estou vendo minha mão mexendo isso aqui ao lado. Essa coisa ao lado é a visão periférica, que ela é medida através do campo visual. E paquimetria óptica. Então, o paquímetro é importante porque ele vai me dizer a espessura da córnea, coisa que eu valorizei agora há pouco tempo com vocês, porque se eu tenho uma córnea muito estreita, quer dizer, muito fina, eu vou dar pressões inferiores à que o olho tem. E se a córnea é grossa, ou mais grossa do que 500 angstrom, quer dizer, mais de meio milímetro, ela pode dar uma pressão alta sem o olho estar com a pressão alta. Então, a paquimetria ela é importante. Em um próximo programa, nós vamos mostrar cada aparelho desse, como é utilizado para diagnóstico. Mas, para terminar essa primeira parte, nós vamos mostrar os aparelhos que nós utilizamos para diagnóstico. Então, nós temos aqui, nessa situação, a tonometria, que ela tem de vários tipos de tonômetro, várias medições que nós vamos mostrar justamente num outro programa que é a sequência desse que nós estamos falando aqui agora. Então, temos também a gonioscopia, que é exatamente uma lente que nós colocamos diante do olho do paciente para a gente estudar essa angulação, quer dizer, o ângulo iridocorneano, para saber se é de ângulo aberto ou se é de ângulo fechado. Temos também o campo visual, a campimetria, que mostra exatamente a destruição do campo periférico, causado pelo glaucoma, que é essa parte escura. Então é um exame muito importante para acompanhamento. E a paquimetria, que mede exatamente a espessura da córnea. É muito importante para que a gente erre menos quando estiver fazendo esse exame da tonometria. Que a paquimetria ela vai dizer a espessura da córnea. Consequentemente, córneas finas, pressão mais baixa. Córneas grossas, pressão mais alta. A gente tem que avaliar direito quando estiver tirando a pressão intraocular. Outra coisa que é fundamental
no acompanhamento, né, dos exames feitos no paciente que tem glaucoma, é exatamente a documentação, o acompanhamento que a gente faz. Porque quando eu faço um fundo de olho e encontro uma papila desse jeito, mesmo que o paciente tenha pressão ocular elevada, o nervo óptico não sofreu nenhum dano. Já nesse segundo caso aqui, vocês veem que tem uma escavação que aumentou e, finalmente, uma escavação praticamente total do nervo óptico. Então, a gente só consegue esta evolução quando, na realidade, você faz um acompanhamento fotográfico, que é a retinografia. Porque somente em eu fazer o exame do paciente e notar isso ou isso, não vai me mostrar uma evolução, vai me mostrar uma situação.